Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Apartamento 12. E hoje eu decidi gravar uma série de vídeos é, contando um pouco mais da minha vida pessoal aqui no canal. Aqui no canal eu compartilho muito vídeo de faxina, de decoração, né? Eu tenho feito isso por mais ou menos 3 anos, falado sobre esses assuntos, porque são assuntos que eu gosto e eu sei que vocês também gostam, então me motivam muito a fazer. Mas eu sinto que é o momento, chegou a hora de eu começar a expor uma parte da minha vida que eu nunca falei aqui no canal, por medo, eu acho, não sei. Eu acho que a gente tem várias inseguranças, e aí então eu decidi que esse é o momento para falar desse assunto. E eu acho que o propósito dessa nova série de vídeos aqui do canal vai ajudar outras mulheres também que passam por o mesmo que eu. Meu nome é Larissa. Eu sou casada, vai fazer 2 anos e meio, logo vai fazer 3 anos, nossa, como passa rápido. E eu criei o canal em 2020, e desde então a gente passou por pandemia, eu passei por muitas coisas, passei por muita vontade de desistir do canal, mas nunca foi definitivo, né? Eu sempre desanimava, voltava, e agora estamos na peleja aí pra conseguir evoluir esse canal, porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam de me acompanhar e eu fico muito feliz com isso. Bom, pessoal, eu sou casada há mais ou menos 2 anos e meio. E, gente, quando eu casei, assim que eu casei, eu comecei a tomar o anticoncepcional. Eu não lembro qual o nome que era, mas eu tomava um, né? E minha menstruação sempre foi muito desregulada, então com o anticoncepcional começou a ficar regulada. Por quê? Porque aí assim que parava de tomar, a menstruação já descia. Só que nessa época que eu estava tomando, né, o anticoncepcional, eu estava tomando um antidepressivo, porque eu estava passando por uma fase da minha vida muito difícil, muito complicada. E a mistura desses 2 remédios tava me fazendo muito mal, sabe? Tava me deixando muito desanimada, enfim. E aí, então eu decidi parar, né, com o anticoncepcional. Isso, eu não lembro de datas, sabe? Foi uma coisa assim que eu decidi parar de tomar um anticoncepcional e eu não lembro quando exatamente. Acho que foi no ano de 2021. 2021? Eu acho que foi 2021. Acho que foi um pouquinho, alguns meses depois, né, que eu casei. Então, em 2021 eu não estava mais tomando um anticoncepcional. A partir do momento que você não está se prevenindo mais, você está sujeito a uma gravidez, né? Isso era o que eu pensava. Eu falava, olha, mesmo que eu não esteja querendo ali 100%, eu tinha total responsabilidade de entender que uma gravidez podia acontecer e que se acontecesse estava tudo bem, né? Porque até então era uma coisa que eu queria, então eu não tava assim, sabe? Tipo assim, como é que eu posso explicar? Eu sabia que poderia acontecer a qualquer momento, já que nós não estávamos mais nos protegendo, né? Vamos dizer assim. Então, aí a gente abriu, né, essa aula da nossa vida. Não se planejou, assim, para isso, da forma como é hoje, talvez, mas a gente tinha plena consciência disso. Então, alguns meses se passaram e eu não me cobrei tanto em relação a isso, porque, como eu disse pra vocês, não era algo que eu estava ansiando por, era uma coisa assim que estava naturalmente levando os dias, levando a vida. E aí, é normal, né, quando você para de tomar um anticoncepcional, tem mulheres que assim que para de tomar, né, ou às vezes esquece de tomar um dia, já engravida. E tem outras que não. Tem outras que param de tomar e levam, a estimativa mais ou menos é de 1 ano, até que você realmente possa, de fato, engravidar. Então, assim, cada mulher é de um jeito. Né? Então, eu tô contando a minha experiência, não sei, né, como que foi pra você, tem pessoas que é muito fácil, tem pessoas que é muito difícil, enfim. Então, eu comecei a perceber que, como eu tinha parado com o anticoncepcional, a minha menstruação estava totalmente desregulada, ao ponto de eu ficar 3, 4, acho que no máximo 4 meses sem menstruar. E isso gerava em mim uma ansiedade, porque eu sempre pensava, estou grávida, né? Porque não faz sentido eu ficar mais, né? Às vezes eu atrasava 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu falava, gente, não tem sentido, né? E não, gente, não estava, sempre dava negativo e tudo mais. E aí eu comecei a entender que de fato não era a gravidez que estava atrasando, mas sim que a minha menstruação estava completamente desregulada. E eu não tinha feito nada a respeito para regular, eu só estava levando a vida mesmo. No final do ano passado, né, de 2022, né, o ano inteiro foi assim, de menstruações desreguladas e tudo mais. Então, no final do ano passado, eu estava muito mal de autoestima e tudo mais. Eu acho que se vocês podem acompanhar nos vídeos passados, eu tô um pouco mais gordinha. E o problema não estava nisso. O problema é que eu estava já começando a entrar num sobrepeso muito grande. Então, eu tava pesando quase
70 quilos. Eu sou uma pessoa que tem 1,58 m. Então, uma pessoa que pesa 70 quilos, pra minha altura, pra minha estatura, já é considerado sobrepeso. E eu estava muito desanimada também, com autoestima baixa, não queria, tava muito sedentária, só comendo porcaria e tudo mais. E eu falei, não, vou dar um jeito na minha vida. Então, no final do ano passado, eu decidi entrar pra uma academia. Eu não tenho preguiça de fazer exercício, eu acho que exercício pra mim é muito ok em fazer. A minha maior dificuldade sempre foi na alimentação. Eu não sou uma pessoa assim que como 100% saudável, eu nunca consegui. Eu não consigo me desfazer do doce e tal. Mas eu consegui entrar pelo menos num equilíbrio na época, né? Eu estava comendo com mais consciência, mas mesmo assim não deixando de comer coisas boas e tudo mais. Então, e no final de 2022, né, do ano passado, mais ou menos no começo de dezembro, no final de novembro para o começo de dezembro, no finalzinho de novembro, eu entrei na academia e comecei a fazer exercícios. E, gente, eu tava tão dedicada que em um mês eu consegui perder, eu acho que 3 quilos, e pra mim foi muita coisa. Em 2 meses eu tinha perdido 5, e eu estava muito animada com isso e tudo mais. E isso também tava me motivando, porque a gente acha que exercício é só pra gente emagrecer e se sentir bonita, né? Mas não, o exercício, ele ajuda a gente com ansiedade. Eu tava uma pessoa mais leve, não tava tão estressada, menos ansiosa. E uma coisa que eu não estava planejando, mas aconteceu, que a partir do momento que eu comecei a fazer esses exercícios, eu não sei se teve alguma... Eu não sou médica, eu não entendo dessas coisas, mas deve ter mexido com alguma coisa hormonal. Eu não estava tomando nada, gente, nenhum remédio, nenhum hormônio, nem nada. Apenas com o exercício físico, a minha menstruação começou a regular. Eu estava menstruando de 20 em 21 dias, mais ou menos de 20 em 21, de 20 em 28, certinho, todos os meses. Então, quando chegou no final de novembro, no começo de dezembro, mais ou menos ali pro meio, pro final, né, de dezembro, eu menstruei. E eu fiquei chocada, porque eu já tinha menstruado em novembro, né? Normalmente eu menstruava de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, então eu falei, uai, tá certo isso? E aí eu menstruei em dezembro, em janeiro, e em todos os meses desse ano certinho, sabe? E eu entendi isso como um sinal, tipo, eu acho que eu tô preparada pra iniciar essa fase da minha vida aí de tentar, né, enfim. Mas aí no começo do ano, né, foi uma coisa assim, aconteceram várias coisas nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram na minha vida. Aí quando começou o ano, eu lembro que eu fui na igreja, sabe? Eu não tenho como falar desse vídeo sem falar de fé, porque são coisas que estão muito interligadas. No começo do ano, eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro que eu estava ouvindo a pregação. E quem é do Ministério Infantil sabe que a gente não escuta pregação, porque normalmente na hora da pregação a gente desce com as crianças para dar aula, para ensinar a Bíblia e tudo mais. Então normalmente a gente não escuta pregação, é mais difícil. Ainda mais eu que na época estava sozinha, né? Não tinha ninguém para me ajudar no Ministério Infantil, então todo domingo eu desci. Só que esse domingo eu não desci. Eu acho que não tinha de nenhuma criança, eu não sei o que aconteceu, mas eu só sei que eu não desci lá para dar aula para as crianças e eu ouvi a pregação. E aí eu lembro que o pastor estava pregando sobre Abraão e Sara. Toda vez que a gente vai falar de gravidez, vem várias personagens assim na cabeça. Sara, Ana, Maria, etc, né? Mas, e fora outras também, né, que tem. Só que essa pregação não estava falando sobre a gravidez de Sara exatamente, mas estava falando sobre Abraão e os dois juntos, né, ele como um casal. Que Deus tinha chamado, Deus chamou Abraão para a Terra Prometida, mas Deus não falou quando nem como, e nem onde era a Terra Prometida. Ele foi na fé. Ele simplesmente aceitou o desafio e foi sem saber de nada. Então, a pregação era sobre isso, sobre ter fé e confiança e se preparar para isso, né? A gente fica muito mal acostumado, no sentido assim, existem coisas que eu não controlo, que existem coisas que só Deus pode dar, que só Deus pode fazer. Porém, eu também tenho que correr atrás de outras coisas. Só que, por muito tempo, eu neguei isso. Então, a pregação era sobre isso. Olha, Abraão ele foi, né, ele aceitou aquele convite de Deus, mas ele preparou, né, ele juntou suas coisas, saiu da terra dos pais, enfim, ele fez todo um preparo para que ele seguisse a vontade de Deus, mesmo sem ele saber como, mas ele se preparou para isso, e era isso que era a pregação. E eu ouvi isso, eu guardei isso no meu coração, mas eu não pratiquei, eu só fiquei com isso no coração mesmo. E aí, gente, aí quando eu vi que realmente a menstruação ia regular, quando chegou mais ou menos em janeiro, fevereiro, que eu vi que o negócio tava bem reguladinho, tava assim, joinha, eu falei assim, não, então agora eu acho que isso é um sinal, alguma coisa que eu acho que tá na hora da gente começar a ver essa parte, né, pelo menos era isso que eu pensava. Porém, gente, desde o final do ano até agora, nós estamos no final de julho, né, nós estamos em
Hoje que eu tô gravando esse vídeo é dia 29, então nós estamos praticamente em agosto, né? Nós estamos no mês 8. Então já fazem mais ou menos 7 meses que eu estou com essa expectativa e nada aconteceu. Na verdade, essa expectativa começou muito antes. Na verdade, se a gente for contar desde quando eu esperava, eu acho que já faz 1 ano e meio, mais ou menos. Mas eu conto a partir desse ano, porque foi esse ano que a menstruação regulou e eu vi que as coisas iam dar certo. E quando eu via que as coisas não estavam dando certo, eu fiquei muito frustrada, triste e não conseguia entender o porquê que as coisas não estavam dando certo. Mas eu confesso, assim, que eu também não fiz a minha parte. Como Abraão, né, ele se preparou para receber a promessa de Deus, eu não estava me preparando para isso. Eu simplesmente colocava tudo nas mãos de Deus e falava assim, Deus, manda aí o filho na hora que você quiser e eu tô aqui. Mas eu vejo que não é bem assim. E aí, gente, eu até hoje, vai fazer 7 meses, até hoje eu não fui no médico, não fui ver. E aí eu parei pra pensar, eu falei, gente, por que eu ainda não fiz isso, sabe? Eu tava me perguntando isso durante a semana, eu fiquei pensando, por que eu ainda não corri atrás disso? E eu cheguei à conclusão de que eu não corri atrás porque existe algo dentro de mim, tem muito medo de descobrir algo que eu não quero. Então vamos supor, pode ser que eu vá na médica e ela fala, olha, você tem ovário policístico, você tem endometriose. Apesar de que eu desconfio que eu tenho todos os sintomas de ovário policístico. Pode ser que ela fale isso, pode ser que ela fale, não, você nunca vai gerar um filho, eu não sei, ela pode falar qualquer coisa. Só que eu acho que eu não estava preparada para receber essa notícia. Então por isso que eu ficava procrastinando o tempo todo de ir no médico, de ir no hospital, resolver esse problema logo, porque eu tinha que fazer a minha parte também, mas eu sempre tive muito medo, né? E não só medo disso, né? Não só medo do diagnóstico. Se a médica fala, não, você só precisa tomar alguns remédios, algumas vitaminas e tudo vai dar certo. Existe um outro medo também que me consome. Se acontecer uma gravidez, será que essa gravidez vai evoluir? Será que eu vou perder? Será que eu vou ter um aborto espontâneo? Entendeu? Então são muitas dúvidas e muitas preocupações que me geram. Então, assim, isso dá medo, sabe? Então é uma coisa que você quer, que você sonha, só que você não está preparado para o pior, né? Eu sei que a gente tem que confiar em Deus e profetizar coisas boas, mas a gente também tem que estar aberto a ouvir um não, a dizer que não é o momento, ou que não, né? A gente também tem que aceitar o não de Deus, né? Então, por muito tempo, eu fiquei procrastinando por medo, sabe? Tipo, o que que pode acontecer? E são muitos medos e inseguranças que a gente sente como mulher, eu acho que como pessoa, em relação a isso, né? Em relação se vai conseguir, né? Porque a frustração, ela é uma coisa muito ruim, a gente quer evitar. E mesmo que a gente vença a frustração de poder engravidar ou não, existe um outro fator será que essa gravidez vai pra frente? E mesmo que, olha pra você ver, mesmo que essa gravidez vá pra frente, dê tudo certo e o filho nasça, existem mais inseguranças ainda. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta? Será que eu tô preparada ainda? Será que eu tenho idade suficiente? Será que eu tenho maturidade? São muitos anseios e preocupações. Sabe, esses dias eu estava fazendo um devocional e era sobre a oração de Ana, agradecendo a Deus por dar um filho para ela, né? Porque não conhece a história de Ana, Ana não podia gerar e ela pediu um filho para Deus, Deus deu um filho para ela, né? Que é Samuel. E ela consagrou esse filho ao templo, mas Deus também deu outros filhos para ela, para ficar junto com ela também. E quando eu fiz esse devocional, eu senti que era um sinal de Deus dizendo, sim, tá na hora, tá no momento. Só que eu interpretei errado. Não esse devocional sim foi um sinal de Deus dizendo pra mim, sim, tá na hora. Só que eu não sabia o que tava na hora, né? Quando eu fiz esse devocional, eu fui olhar no aplicativo do celular que eu tenho, né? Que eu acompanho ali a menstruação e tal. E estava com 3 dias de atraso. Inclusive, isso foi ontem. Hoje já tá fazendo 4 dias que a minha menstruação ainda não desceu. Não sei porquê. E aí eu resolvi fazer um teste. Apesar de que eu não gosto muito, porque eu sempre me frustro, mas eu sempre tenho muita ansiedade e curiosidade e eu gosto de tirar de cabeça. Então eu fiz um teste, né? Vou deixar passando pra vocês. Mas ele deu negativo, né? Não deu positivo. E aí eu pensei, esse devocional foi um sinal verde na minha vida, de Jesus dizendo, tá na hora. E eu tinha interpretado que esse tá na hora era, tá na hora, né? O seu filho já tá aí.
Mas eu não sei, gente. Eu acho que não. Eu posso estar enganada, eu não sei. Mas eu acho que esse tá na hora de Deus não era para a criança em si estar aqui, mas está na hora de eu começar a buscar isso, como Abraão. Eu acho que quando Deus chamou Abraão para a Terra Prometida, ele simplesmente falou assim, não, beleza, eu venho aqui dar minha mão, e no outro dia ele já estava lá. E aí, eu entendi isso, sabe? Esse tá na hora de, tipo, não, tá na hora de você buscar isso, né, de começar a procurar um médico, de entender o que está acontecendo e tudo mais. E eu falei, não, tudo bem, chegou a hora de encarar esse medo de receber um diagnóstico, ou um medo de às vezes não dar certo, mas às vezes não ir pra frente, mas eu tenho uma coisa em mente, se eu não tentar resolver o problema, eu não vou conseguir chegar no meu objetivo. Então, esse tá na hora de Deus, tá na hora de tomar uma atitude em relação a isso e parar de simplesmente falar assim, olha Deus, eu quero um filho e o Senhor tome as providências do céu. É lógico que gerar a vida é apenas Deus que tem esse poder. E eu confio que Ele vai fazer. Mas tá na hora de eu buscar, tá na hora de eu buscar fazer a minha parte, assim como Abraão e a Sara fez a parte dele em relação a ir atrás, né, da promessa que Deus tinha feito para ele, que ia dar uma grande descendência para eles. E eu estou um pouco mais calma, eu estou confiando muito em Deus. Esses devocionais que eu tenho feito ontem tem falado muito de fé e muito de confiança, e não só a fé na promessa, sabe? Porque ter fé na promessa é fácil. Difícil é ter a fé em Deus, porque e se Deus não cumprir a promessa agora, continuar tendo fé em Deus? É o que Deus tem me questionado. Então, assim, eu preciso firmar a minha fé em Deus e na promessa também, mas muito mais em Deus, e deixar com que Ele faça a parte dele, mas desde que eu me prepare também. Eu não tenho que deixar tudo na mão dele, sabe? Ele quer que eu participe disso. E aí eu pensei, não, então eu vou semana que vem procurar um médico, fazer os exames e correr atrás disso, porque já tá na hora, sabe? Já passou. Na verdade, eu acho que não passou da hora, eu acho que tá no momento certo, sabe? Eu acho que na minha ansiedade diz que já passou da hora de eu fazer isso, mas em outros pontos eu acredito que não, que na verdade tá na hora certa. E aí eu decidi que eu vou compartilhar com vocês toda essa minha trajetória. Esse é o episódio 1, onde eu estou contando mais sobre quem eu sou, sobre minha experiência, o que tá acontecendo. Mas no segundo episódio eu já vou mostrar pra vocês como é que foi a consulta, qual foi o diagnóstico, se eu comprei as vitaminas ou não. Eu quero usar o meu canal, porque isso tá dentro do meu nicho, né? É lógico que o meu canal vai continuar tendo os outros conteúdos, eu vou deixar minha vida seguir também. Eu acho que a gente ficar focado demais nisso também gera uma ansiedade e aquilo traz uma frustração, então eu vou tentar intercalar esse diário com a minha vida normal, o que eu fazia antes. E eu, com esse vídeo, com essa série, eu quero motivar mulheres que estão passando pelo mesmo a entender que Deus sim tem um tempo certo para todas as coisas e nem sempre o tempo dele é o nosso, e que a gente também tem que tomar as nossas providências. Existem coisas que não estão ao nosso alcance, né? Eu falo muito sobre isso, né? Hoje em dia a gente tem o costume de falar assim, o pessoal fala, e aí, vai arrumar filho, não vai? A gente fala assim, não, no momento que a gente estiver estabilizado e tudo mais, a gente arruma. Só no momento que o casal estiver preparado, a gente arruma. Só que eu aprendi que a gente fala isso da boca pra fora, porque não é a gente que decide, né? Por mais que a gente se planeje, por mais que a gente faça tudo assim, por mais que a gente vá no médico, tome as vitaminas, se planeje, guarde dinheiro, enfim, às vezes não vai vir, porque a gente pode ter controle sobre algumas coisas da vida. Deus nos deu algumas porções para ter controle, mas nós não temos o poder de gerar uma vida, de criar alguém, né? Nós participamos, né? Deus deu esse privilégio pra gente participar, mas a gente não tem esse poder. Então, hoje em dia eu compreendo que sim, é no tempo de Deus e não no meu tempo, no tempo de ninguém. E eu tinha muito medo de falar isso aqui no canal e com as pessoas, porque existe uma cobrança. Ninguém fica me cobrando isso, mas eu acho que é uma cobrança interna da gente mesmo, que a partir do momento que você fala, olha, nós estamos querendo um filho, as pessoas, não é por maldade, eu entendo que não, mas as pessoas ficam animadas e elas ficam perguntando o tempo todo, o que é uma coisa boa, eu não acho ruim. Mas, se você tá tentando ali e não tá conseguindo, eu acho que passa a ser frustrante, sabe? Porque aí já começa a ter, tipo, uma cobrança, até que as pessoas não querem cobrar você. Eu entendo que os familiares só querem ver o nosso bem, mas assim,
essa perguntação, aquela coisa, nos deixa muito, muito ansiosa e aquilo começa a gerar uma frustração muito grande. Só que aí também exige maturidade. Eu falei, não, se eu vou colocar isso no meu canal, eu tenho que estar preparado das pessoas comentarem, das pessoas perguntarem, e tá tudo bem, ninguém faz isso na maldade, né? Mas naquela época eu não estava preparada para isso. Hoje eu tenho a minha cabeça no seguinte: quando a pessoa perguntar, eu já tenho até a resposta. Eu falo, olha, no tempo que o Senhor quiser mandar, Ele vai mandar. E quando eu respondo isso, não é que eu quero deixar a pessoa constrangida nem nada, é porque de fato é no tempo de Deus e não tem o que a gente fazer, né? O que tá ao nosso alcance eu vou procurar fazer, mas existem coisas que somente Deus pode fazer, certo? Então esse é o primeiro episódio dessa série. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de conteúdo, espero muito que isso possa ajudar vocês. Se você conhece alguém, alguma mulher que passa por isso, um casal, né, um marido que tá passando por isso também, envie esse vídeo pra eles. Eu tenho certeza que vai ser uma força, um ânimo, uma injeção de ânimo, porque a gente se sente muito mal, porque é uma expectativa muito grande. Mas a gente precisa ter fé que no tempo certo o Senhor vai mandar o melhor. E como a palavra de Deus nos diz, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. É isso, espero que vocês gostem do vídeo. E no próximo vídeo desta série eu vou estar falando mais sobre como é que foi a minha experiência no médico, o que aconteceu e o que eu vou começar a tomar, né, de vitaminas. E aí a gente começa. Pode ser, gente, que essa jornada seja longa, ou pode ser que essa jornada seja uma breve jornada, né? Pode ser que assim que eu começar a tomar os remédios, já pode acontecer. Eu não sei, eu já nem tô com expectativa, eu já estou assim, querendo começar o processo, mesmo que ele demore ou que ele seja rápido, que seja feita a vontade de Deus. É isso então, meninas, ó, um beijo. Fiquem com Deus, tá bom? Deixa aqui nos comentários a sua experiência, né? As mulheres te ajudam muito nos comentários desse vídeo, eu gosto demais. Deixa aqui nos comentários aqui se você já foi tentante e já recebeu o seu milagre, também isso motiva muita gente. Pode deixar os comentários aqui, gente, estão abertos para vocês. Estão abertos para que vocês falem aqui as suas experiências e compartilhem para ajudar outras mulheres e me ajudar também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.